Galera do primeiro plantão, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos. O áudio tá legal? Todo mundo tá me ouvindo? Será que tá legal? O que estão falando, Che? Tá dando pra ouvir? Acho que sim. É? Queria primeiramente pedir desculpas por ontem, né? Ontem eu tive uma intercorrência, fui chamado no hospital às pressas e tive que ajudar um colega na cirurgia. O Diogo estava lá apertado com uma apendicectomia, que foi realmente muito difícil. Então, o motivo foi uma apendicite, uma vida de uma pessoa que hoje está muito bem, por sinal, melhorou da dor, está excelente, evoluindo satisfatoriamente. Então vamos lá, né, galera? Vamos esperar a galera entrar, tudo bem? Então assim, ó, o assunto de hoje é um assunto que impossível da gente esgotar em uma live. Impossível, né? Quem sou eu para esgotar o assunto de acidoses, alcaloses, distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios do nosso pH em uma aula? Eletrólitos, coisas que são realmente muito complicadas, muito complexas da gente estabelecer uma vez só. Então, isso é assunto para muitas e muitas aulas. Isso vai ser abordado muitas vezes no primeiro plantão, porque vai ser impossível da gente esgotar. Mas é um assunto interessantíssimo, é um assunto que todo médico precisa saber. Afinal, eles são responsáveis pela manutenção da vida. Então, a gente tem que ter conhecimento realmente sobre os distúrbios hidroeletrolíticos e sobre as principais consequências. E pensando em fazer uma aula diferente, né? Não aquela aula, porque se vocês quiserem vocês vão ler no livro lá, mas eu não pensei em fazer assim. Eu pensei em trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Então assim, eu vou começar com vocês hoje contando um caso, contando uma história, para que a gente perceba a importância dos distúrbios hidroeletrolíticos, né? Então assim, uma paciente feminina com seus 76 anos de idade, ela é moradora de uma casa de repouso e ela nos últimos dias vem apresentando um estado confusional. Ela vem trocando palavras, vem com uma fala desconexa, as pessoas percebem ela de uma forma diferente, os cuidadores. Eles não perceberam nenhum déficit focal. E ela, como histórico prévio, ela é hipertensa, ela é diabética, ela é ex-tabagista. Recentemente ela tinha ficado acamada por um período, porque tinha sofrido uma fratura no fêmur, e numa queda, e não vinha tomando nenhum medicamento mais diferente. A fratura já aconteceu há 4 meses, ela já estava em recuperação. Ela era usuária de furosemida e também de metformina. De uso regular, não tinha aumentado a dose do remédio, nada. E em virtude desse quadro confusional, levaram ao pronto-socorro com a suspeita dela ter tido um AVC. Então, essa história ela se repete muitas e muitas vezes em diferentes pronto-socorros de todo o Brasil. E na admissão, ela mostrava sinais vitais: pressão 15/9, frequência cardíaca de 110, ela estava um pouco desidratada nas mucosas, frequência respiratória de 22, saturava 94 em ar ambiente, HGT dela era 122, ela estava afebril, temperatura de 36,7 e a escala de coma de Glasgow deu 14 pelo estado confusional. Então esse era o quadro clínico apresentado. Então o colega na admissão, ele, para descartar a hipótese de AVC, acabou fazendo uma tomografia, que foi inconclusiva, alterações relacionadas à idade, e foram solicitados exames laboratoriais. Ela tinha leucócitos de 9.000, sem desvio, hemoglobina de 11,7, hematócrito correspondente, plaquetas normais. E na análise dos eletrólitos, urina normal, dos eletrólitos o que veio alterado? Ela tinha um sódio de 158, potássio de 4,1, o cálcio era 7,8, o cálcio total. E foi coletada uma gasometria, e nessa gasometria ela tinha um pH de 7,25, com um PCO2 de 26 e um HCO3, um bicarbonato de 16.
A parte do oxigênio era normal. Então, vamos ao caso? Vamos às discussões relacionadas? E aí, o que vocês acham? O que vocês imaginam? Eu tenho muito claramente que esse estado confusional ele pode ser motivado por inúmeros fatores. Então, toda vez que a gente tem um paciente confuso, principalmente idoso, a gente tem que pensar que existem alterações possíveis e elas podem estar relacionadas aos eletrólitos. Eles são muito importantes e significativos. E eu também tenho que pensar que isso possa ter relação com o meu distúrbio ácido-base, né? O que é isso? Vamos entender um pouco melhor isso, e por isso que eu fiz a lousa aqui ontem que eu acabei não usando, né? Então assim, todo sistema orgânico ele precisa de equilíbrio, de homeostase. O sistema humano, ele fora do equilíbrio, ele faz com que as suas reações metabólicas aconteçam de forma errônea, mal. E quando eu tenho um pH menor que 6,8 ou maior do que 7,8, eu tenho extremos incompatíveis com a vida. O sistema ácido-base orgânico, ele condiciona as relações enzimáticas proteicas, a síntese proteica, que é fundamental para a nossa constituição física. O nosso organismo ele é baseado na função das proteínas. Nossas enzimas, nossos transmissores são proteínas. E esse sistema complexo ele é regulado através de um sistema tampão. Através de proteínas do nosso sangue, através da hemoglobina e também através da excreção renal e pulmonar, que possibilita que esse sistema viva em perfeito equilíbrio. É um mecanismo ultra complexo, mas que a gente vai tentar separar em cada uma das partes para tentar justificar todo esse quadro clínico. E essa homeostase, o sistema básico tampão nosso, é baseado no ácido carbônico, na produção de água, na eliminação de gás carbônico e também na produção de HCO3, de bicarbonato. É considerado ácido tudo aquilo que elimina ou produz H+, íons de hidrogênio. Diversas reações orgânicas, todas elas vivem constantemente produzindo íons de hidrogênio, que nós vamos tentando de uma certa forma transformá-lo em água e ser eliminado pelo nosso organismo. E base é tudo aquilo que consome hidrogênio, essas são as definições. Então, como que eu descubro isso no meu paciente? Eu faço gasometria. Então, a gasometria é um exame barato, fácil de ser realizado, é feito em quase todos os hospitais. E aí vem a primeira sacada, assim. Eu preciso ter certeza para conceituar meus distúrbios se a gasometria ela é venosa ou se ela é arterial. Aqui nós vamos falar de gasometrias arteriais. Por quê? Nelas eu também vou conseguir mensurar a questão da pressão de oxigênio. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Não é o que está escrito na gasometria no papel, é a interpretação gasométrica. Muitas vezes eu vejo lá escrito gasometria arterial e olho lá PO2 de 39 saturando 40. A pessoa está morta, não tem como, entendeu? É incompatível com a vida. Na verdade, era um sangue venoso que foi erroneamente interpretado pelo laboratório como sendo arterial. A gente tem que ter uma filtragem nessa sequência. Uma pessoa está muito mal, precisa de ventilação imediata. Né? Eu tenho que saber se a gasometria é arterial ou se ela é venosa. Em sendo arterial, entendo um PO2 acima de 90 habitualmente, com saturação adequada, como a saturação do pulso, a gente vai poder interpretar aquele dado fidedignamente. Porque eu tenho alterações nas gasometrias venosas de aumento do PCO2 de 8 a 10 pontos. Então vai alterar para mim a interpretação. Por isso eu vou falar das gasometrias arteriais. Tá. E a gasometria eu vou interpretar 3 pontos que são sempre muito cruciais para a gente entender os distúrbios ácido-base, que é o pH, o PCO2 e o bicarbonato. Essas 3 coisas são importantíssimas para mim. Eu vou aqui não conceituar as questões relacionadas ao PO2, exceto pela questão de ser gasometria arterial. Isso é assunto para depois em outras aulas relacionadas ao sistema respiratório. Mas em relação ao nosso pH, ele é condicionado pela famosa equação de Henderson-Hasselbalch, que ele é diretamente proporcional ao HCO3, ao bicarbonato, e inversamente proporcional à minha pressão de gás carbônico, ao meu PCO2. Então,
embora existam diversas interpretações disso, a coisa mais simples para se pensar sempre é: o meu pH, ele está diretamente relacionado ao meu bicarbonato. Então, se eu diminuir meu pH e essa diminuição for responsável pela diminuição do meu bicarbonato, eu vou ter questões relacionadas ao metabolismo. Então, serão distúrbios metabólicos. Se eu tenho relacionado ao PCO2, que é um gás, eu tenho distúrbios respiratórios. Então, ou eles são metabólicos, bicarbonato, ou eles são respiratórios, gás carbônico. E aqui eu vou levar em consideração uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás com um professor lá da FAMEMA chamado Djalma, que ele colocava uma questão muito simples assim de interpretação em relação ao distúrbio ácido-base. Acho que essa é a regra básica de tudo. A gente vai olhar o pH e a gente vai conceituar o distúrbio a partir dele. E dentro dele a gente vai ver quem é o responsável por aquele distúrbio. Se for bicarbonato é uma coisa, se for gás carbônico é outra. Então vamos lá. O pH normal é entre 7,35 e 7,45. Se eu tenho um distúrbio, um pH normal, eu não vou ter um distúrbio, ele vai estar compensado, eu vou estar dentro da faixa de normalidade. Se eu tenho valores menores do que 7,35, eu estou falando de acidoses. Quando é menor do que o valor, são acidoses. Quando é maior do que 7,45, eu estou falando de alcaloses. Então, acidose menor, alcalose maior do que 7,45. Fechou? Se o responsável por isso for ligado ao bicarbonato, acidose metabólica. Se for relacionado ao PCO2, acidose respiratória. Vou citar exemplos aqui para a gente entender. Ó. Então, por exemplo, pH de 7,20. 7,20 é uma acidose. Vamos olhar os dois itens. Eu tenho um PCO2 de 16 e um bicarbonato de 12. Então, o bicarbonato de 12 é normal de 21 a 28. 12, ele está baixo. Se ele está baixo, ele justifica o pH de 7,20, que também está baixo. Então, é metabólico? Pode ser metabólico. Vamos checar lá o PCO2. PCO2 de 16, ele é normal de 35 a 45, ele está baixo. Então, ele não é o responsável pelo distúrbio. Ele teria que ser alto para ser responsável pelo distúrbio, porque ele é inversamente proporcional ao pH. Consequentemente, é uma acidose metabólica. Não é uma acidose respiratória, é uma acidose metabólica. O PCO2 está tentando compensar esse distúrbio. Ele, caindo o PCO2, está tentando elevar o meu pH. Ele está correndo atrás daquele distúrbio. Beleza? Entenderam? É isso. Vou repetir a mesma questão. O meu pH é de 7,20. Perfeito. Vamos olhar. Nesse caso, o HCO3 é 30. Ele está alto. Ele está mais alto do que a referência. Ele é o responsável pelo distúrbio? Não. E o meu PCO2, 65? Poxa, está super alto. Então, o meu PCO2 está alto, ele é responsável pelo meu pH baixo, é uma acidose respiratória. Beleza? Fácil. O inverso vale para o bicarbonato. O mesmo pensamento. Se eu tenho um pH alto e muito bicarbonato, eu tenho alcalose metabólica. Se eu tenho pH alto e um PCO2 bem baixo, eu tenho alcalose respiratória. É o responsável direto pelo distúrbio primário. É assim que a gente entende. Nas acidoses metabólicas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e essa é a grande sacada e a discussão que foi lá no caso da cetoacidose diabética. Por quê? Eu tenho uma coisa chamada PCO2 esperado. Então eu tenho um distúrbio do pH tendendo à acidose, eu conheço o bicarbonato, eu preciso ver se ele está dentro desse PCO2 esperado, porque se tiver alterado também o meu PCO2, eu vou ter distúrbios mistos. Então, no caso da minha paciente aqui confusa, ela tinha um pH de 7,25, vou fazer aqui só para a gente não marcar, 7,25. Então, eu tinha uma acidose, não tenho dúvida, é acidose, está menor do que 7,35.
eu tinha um bicarbonato de 16. Eu já tenho o bicarbonato. Qual seria o meu PCO2 esperado? 1,5 vezes o bicarbonato. 16 mais 8 dá 24, mais 8. 32 vai ser 30 ou 34. Beleza? É mais ou menos 2. Então, 32 seria o meu PCO2 esperado. Nesse caso, o meu PCO2 esperado está dando 26. Esse 34 seria o esperado. Eu estou tendo menos PCO2. Eu estou tentando elevar o pH. Não é responsável por isso. É uma acidose metabólica, pura e simplesmente no caso da nossa paciente. Beleza? Então a gente tem que ver que no caso do PCO2 esperado, eu tenho que olhar isso e checar adequadamente. Então isso nós estamos falando dos distúrbios ácido-base. Eu vou seguir porque nós temos muitos assuntos, mas em relação ao ácido-base era isso. A gente tem que olhar o pH, definir se é acidose ou alcalose e ver quem é o responsável por aquilo, se é o bicarbonato ou se é o PCO2. Fechou? Vamos seguir. Minha careca? Tudo bem, galera? Tranquilo? Desculpe aí, mas eu tenho que apagar aqui, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Vamos seguir, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Vocês ficam participando da aula aí, eu tô seguindo com vocês, tá? Então, vamos lá. Agora vamos falar propriamente dos distúrbios eletrolíticos relacionados. E aí dentro dos distúrbios eletrolíticos a gente teve várias perguntas. Algumas perguntas estavam perguntando de coisas que não são tão comuns, como aqueles distúrbios relacionados ao fósforo, ao magnésio. Eu vou falar isso lá no final, a gente teve perguntas disso. E eu vou conceituar 3 distúrbios que são muito significativos e sempre merecem atenção. Que são os distúrbios relacionados ao sódio, ao potássio e ao cálcio. Então, ó, todos eles são cátions, né? Sódio, Na é de nátrium, todas essas siglas referem-se ao latim, nátrium, cálium e cálcio. E foram assim definidas. O distúrbio do sódio, ele sempre tem a ver com uma coisa muito simples, que é água. Sódio tem a ver com água. É só a gente pensar no mar. O organismo humano, ele não é salgado, ele é equilibrado. Então, eu tenho distúrbio relacionado à presença da água. Falar nisso, dá um pouquinho de água também pra mim. Ó, água, sódio, galera, água. É o mais importante da gente saber. Então, se eu tenho questões relacionadas a sódio, eu tenho que pensar em água, porque aqui estão as causas. Então, quando eu tenho hipernatremia, eu tenho muito sódio. O que está faltando? Água. Meu organismo ficou muito concentrado. Então eu tive que perder água de algum jeito. Então, a sudorese excessiva, uso de diurético, diurese osmótica, manitol. Eu fiz eu perder líquido. Eu perdi líquido, aumentei o meu sódio sérico. A hipernatremia, ela geralmente está secundário à perda da água, dificilmente a ingesta de sal. A gente não consegue tomar água salgada. Quando isso acontece é iatrogenia pela infusão de solução salina. Ou eu coloquei sódio, o que é muito pouco comum, é só comum em unidade de terapia intensiva, quando a gente faz solução salina lá para, por exemplo, TCE, e hoje é uma das infusões, mas geralmente eu restringi a ingesta de água. Então, na nossa paciente em questão, ela está com sódio de 158, ele é alto, sódios maiores do que 145 é considerado de hipernatremia. Maior que 158 é hipernatremia que é considerada sintomática. Então, assim,
eu tive... O que aconteceu com essa paciente? Eu restringi, ela ficou acamada, eu não dei água. Eu tirei a ingesta de água. Consequentemente, eu acumulei sódio. Então, a hipernatremia é muito comum e geralmente quando eu tenho hipernatremia, ou eu tive perda renal importante, ou eu tive perda de água por outros meios, desidratação, calor, febre, ou eu restringi a ingesta. Isso é o mais comum na hipernatremia. E eu tenho também a hiponatremia. A hiponatremia é o pensamento inverso. Hiponatremia, existem também diferentes causas, mas habitualmente o que é hiponatremia? É edema, é cirrose ou ICC. É a pessoa que acumulou muita água, eu fiquei com água em excesso e por isso o sódio ficou baixo. É o distúrbio mais comum. O que mais a gente vê no paciente internado é hiponatremia. Então é a hiperidratação. É eu colocar volume demais. Isso tem constantemente sido uma luta agora nas unidades de terapia intensiva. A gente dá pouco volume. A briga é por não dar volume. Porque senão a gente tem muitos pacientes hiponatrêmicos. E o que o distúrbio do sódio pode causar? Pode causar confusão mental, convulsão, estados de coma. Então, assim, é muito comum irritabilidade, alterações do comportamento. É só que a gente ficar sem água durante um dia que a gente vê como a gente fica, entendeu? Ficar com sede a gente fica mal, fica procurando coisas, entendeu? A gente não consegue ficar quieto, é terrível a gente restringir água. Deixa a pessoa com sede por um tempo, você vai ver como ela fica, irritada, inquieta, confusa, desidratada, é péssimo. Então é muito comum o distúrbio do sódio e as duas vertentes merecem destaque. E quais as consequências graves relacionadas à nossa reposição, tanto na hiponatremia, de tirar o excesso de água e repor sódio, como na hipernatremia, de reajustar o volume de água. Então, na hipernatremia, a gente usa solução hipotônica ou soro glicosado, que tem pouco sódio, para repor isso, para diminuir essa quantidade de sódio. Então, dois esquemas são habituais para uso. Hipernatremia, soro glicosado a 5% ou água destilada com 1000 ml com 20 ml de NaCl. Isso vai dar soros a 0,45%, uma solução hipotônica. E na hiponatremia, que eu preciso repor sódio, eu uso solução salina, é sódio a 3%. Então eu coloco 450 ml de soro fisiológico a 0,9 mais 50 ml de NaCl a 20%. Isso vai dar uma solução salina a 3%. Nas duas infusões eu tenho que repor sódio vagarosamente. É no máximo 10 mEq em 24 horas. Porque quando eu reponho muito sódio, eu posso causar edema cerebral e o que a gente mais teme, que é a mielinólise pontina. É quebra de fibras lá na ponte e isso é muito grave, com consequências fatais ao nosso paciente. Então, eu não posso repor sódio tanto para hiponatremia, como diminuir o sódio de forma rápida na hipernatremia. Nas duas questões, eu posso ter edema cerebral e mielinólise pontina. Então, o tratamento tem que tomar muito cuidado nas duas vertentes, beleza? Então, em relação ao sódio, era isso daí. Água. Sódio é igual a água, beleza? É óbvio que existem situações específicas, tá, galera? Se olhar lá o livro, vai mostrar para vocês que existem inúmeras outras condições aí relacionadas à osmolaridade e tal, que não vão ser propriamente objeto dessa aula aqui, tá bom? Agora, vamos falar em relação ao potássio. No potássio, a gente vai ter uma outra sacada. Então, como no sódio foi água, no potássio, a gente vai ter uma ligação estrita com o rim. E também com o eletrocardiograma, tá? Por quê? É só lembrar que o potássio, ele é
uma das causas de parada em assistolia ou AESP. Lembram disso, né? O potássio, a hipocalemia e a hipercalemia são uns dos Hs que a gente estuda lá, né? Então, é importante que a gente saiba que esses são um dos Hs. E por que o rim? Porque na insuficiência renal é muito comum a gente ter quadros de hipercalemia. Se o rim não está excretando potássio fora do nosso organismo, acaba se acumulando no sangue. E o potássio, ele é um cátion intracelular. Ele não é um íon que é acompanhado no meio extracelular. Tanto que o nível de potássio no sangue ele é baixo, de 3,5 a 5,5. Né? E quadros, por exemplo, de 8, hipercalemia, quadro grave. E quando é menor do que 3, por exemplo, é uma hipocalemia que já merece reposição endovenosa. Então, o potássio ele é muito limítrofe, são valores muito discretos da sua alteração. E lá na célula é 150 potássio, entendeu? Ele é alto. Então, assim, é um íon que ele é muito intracelular e pouco extracelular. Por que ele tem a ver com o rim? É o que eu te falei. Então, assim, se eu tenho o rim funcionando bem, eu consigo eliminar potássio, jogar potássio fora da minha célula. Se eu não tenho, eu acabo restringindo potássio. Todo mundo estuda muito hipercalemia, né? Porque acredita-se que a hipercalemia seja mais grave pelo risco de PCR. Então, a hipercalemia sempre merece destaque nas provas de residência. Então, todo mundo fica muito ligado na hipercalemia. Então, eu vou começar com a hipercalemia para a gente entender um pouco melhor as causas desse distúrbio e associar isso depois à hipocalemia. Então, na hipercalemia, o que eu tenho? Um potássio que crescentemente ele vai induzir a parada por assistolia ou fibrilação ventricular. Nesses casos, na hipercalemia, no eletro, eu primeiro apiculo T, depois aumento o espaço PR, depois desagrego o QRS. São as alterações possíveis na hipercalemia. E o tratamento da hipercalemia ele é focado em duas vertentes. Em primeiro, em estabilizar a membrana para que eu não tenha alterações cardíacas. É o uso do gluconato de cálcio. Ele não diminui o potássio. Ele faz com que as membranas fiquem estáveis para que eu não entre em processos fatais. E segundo, um jeito de eu diminuir o meu potássio, que ele é feito com duas coisas que são muito efetivas, que é solução polarizante e diurético de alça. E com duas medidas que são mais ou menos efetivas, que é o uso de beta-adrenérgico e de resina de troca intestinal. Então, solução polarizante, o que é isso? Solução polarizante é uma mistura de insulina com soro glicosado. Eu ofereço glicose, ofereço insulina. A insulina carrega a glicose para dentro da célula, pega o potássio que está no meu sangue e coloca para dentro da célula. Lembra? O potássio ele tem um trofismo por ser dentro da célula. Então ele é carregado junto, consequentemente eu diminuo meu potássio intravascular, meu potássio sérico. E com isso eu diminuo a hipercalemia. É uma jogada só de modificação do local do potássio, eu não joguei o potássio fora. E no caso do diurético de alça, se a pessoa tem boa diurese, eu vou agir lá na alça de Henle e vou excretar potássio para minha urina. Consequentemente, eu diminui o potássio do sangue. Então eu tenho duas medidas muito efetivas aqui. E no beta-adrenérgico, eu aumento a minha frequência respiratória e faço com que essa troca seja a eliminação desse potássio pela via respiratória. E a resina de troca intestinal, a troca do potássio é para o meio intraluminal intestinal. Eu capto o potássio de dentro do enterócito e jogo para dentro da luz intestinal, diminuindo o meu potássio. Pensando nisso, o que me dá hipocalemia?
tudo que eu trato a hipercalemia. Então, se eu uso diurético de alça em excesso, eu vou ter hipocalemia. Se eu uso insulina, eu vou ter hipocalemia. Se eu tenho medicamentos que aumentam a minha frequência respiratória, eu vou causar hipocalemia. Então, tem que tomar cuidado com isso. Principalmente unidades de terapia intensiva, emergência, onde eu estou usando beta-adrenérgico para o paciente TPOC. O que ele vai cursar? Com hipocalemia. A gente tem que ficar ligado nessa troca. Se eu estou usando diurético em excesso para a pessoa que está em tratamento de insuficiência cardíaca, o que eu vou ter? Hipocalemia. Tem que tomar bastante cuidado com essas coisas, entendeu? Então, é o tratamento inverso ao que eu preciso. E a hipocalemia, isso daqui é da hiper, né? Eu tenho que fazer todas essas medidas porque senão o paciente morre. Ele é gradativo, as alterações do eletro são gradativas ao aumento do potássio. E na hipocalemia? Na hipocalemia também tem que tomar bastante cuidado. Por quê? A gente acha que só a hipercalemia que evolui a parada. Não é verdade. É o único dos Hs lá que tanto o hiper quanto o hipo são causas de morte. A hipocalemia também evolui com um achatamento da onda T, aumento do PR e desestruturação do QRS, tendendo a puxar a linha do elétron pela falta do potássio, que é fundamental para essa estabilização de membrana. Então, assim, se eu tenho hipocalemia, eu também tenho causa de PCR, de parada. Eu não posso esquecer disso jamais, entendeu? Parece ser uma coisa simples, mas não é simples, beleza? E o que me dá isso? O que causa isso, né? Nos dois quadros, tanto na hipocalemia quanto na hipercalemia, geralmente a queixa clínica é fraqueza, astenia. Então eu tenho que ficar atento com essas queixas relacionadas. E com aquela jogada que eu falei, muita atenção ao que você está usando de remédio, porque geralmente isso tem a ver com o que eu estou usando de remédio. A hipocalemia grave, ela geralmente é quando o potássio é menor do que 2,5. Mas quando ele é menor do que 3, eu começo a ter a necessidade de reposição de potássio endovenoso. Quando ele é maior que 3, eu não tenho indicação de reposição do potássio endovenoso. Eu posso dar potássio VO. Aí eu tenho xaropes de cloreto de potássio e tenho também o Slow-K, que é um comprimido de potássio. Posso usar das duas formas. Beleza? Então eu tenho que ficar muito ligado na hipocalemia com medicamentos, com a perda renal através de diuréticos e também com as perdas relacionadas ao aumento do trânsito intestinal. Diarreia, vômito, isso daí também altera o meu potássio. Beleza, galera? Então o potássio tem a ver com o rim. Como o sódio tinha a ver com a água, o potássio tem a ver com o rim. Beleza? E agora vamos para o terceiro e não menos importante distúrbio, que tem a ver com o cálcio. Então, assim, cálcio, o que lembra cálcio? Cálcio é fácil, cálcio lembra osso. Aonde está o maior reservatório de cálcio do nosso organismo? No osso. E o que movimenta o cálcio? O paratormônio, o hormônio da tireoide. Ele faz essa mobilização do cálcio pelo osso, tá? Então, todas as causas estão relacionadas a essas duas condições. Eu vou falar da hipercalcemia porque ela é menos comum. E a hipercalcemia, ela tem importância muito hoje numa conotação que é o paciente oncológico. Por quê? Eu promovo hipercalcemia em diversos tipos de tumores, principalmente pulmão, rins, metastáticos para adrenais, que acabam aumentando a produção minha de drogas, de hormônios semelhantes ao paratormônio e que acabam destruindo
infiltrando o meu osso e promovendo uma absorção maior de osso, consequentemente deixando ele sérico maior. E todas aquelas condições que destroem ossos, então lesões osteolíticas, infiltrações neoplásicas secundárias, acabam aumentando o meu cálcio e causando a hipercalcemia. A hipercalcemia, o tratamento básico dela é hidratação. É eu dar muito volume, hidratar muito bem meu paciente, porque ele vai ser eliminado constantemente. Quando isso não acontece, aí eu tenho a indicação de calcitonina e de paminidrato, que aí vou até conferir, pamidrato, né? Que aí é uma troca, entendeu? Uma substância de troca. É o pamidronato, perdão, entendeu? Pamidronato, eu nunca guardo o nome do pamidronato, entendeu? Isso aí são realidades que a gente quase nunca utiliza, entende? Então, isso não é o nosso dia a dia, mas é o tratamento, né? Basicamente, quando eu tenho hipercalcemia, eu tenho que promover hidratação do meu paciente, e isso é o importante. E a queixa clínica, né? Geralmente eu tenho hipotonia, letargia na minha hipercalcemia. Essa é a questão clínica apresentada pelo meu paciente. E o caso dele ser geralmente secundário a processos oncológicos. Existe também o hiperparatireoidismo, mas também pode ser relacionado ao tumor da paratireoide. Então, nesses casos aí a gente pode ter um acúmulo de cálcio. E também nas doenças granulomatosas, sarcoidose, tuberculose, que também pode ter um aumento de cálcio, beleza? Tem que tomar cuidado que cálcio em excesso pode realmente dar arritmia. E a hipocalcemia, essa sim merece muito destaque, tá? Hipocalcemia. Então, na hipocalcemia, o que eu vou ter marcante assim, ó? O mais comum que a gente observa são síndromes relacionadas a má absorção intestinal, aquela pessoa que não vem se alimentando direito. Eu também tenho as questões relacionadas ao etilismo, ao alcoolismo, pessoas que carecem do cálcio como substância nutritiva, aquelas pessoas que tiveram muitas perdas intestinais, mal absorção, o hipoparatireoidismo, quando eu tenho diminuição do paratormônio. E eu tenho também na insuficiência renal, no raquitismo e numa questão que a gente vê muito, que é pós-cirurgia da tireoide, por lesão iatrogênica das paratireoides. Quando eu faço tireoidectomia total, tiro as paratireoides e, consequentemente, agudamente, eu vejo sinais de hipocalcemia. E quais são os sinais de hipocalcemia? É aquela, quando a gente é chamado para avaliar o paciente no andar, e o que acontece com isso? Né? Acontece o seguinte, doutor, tá tendo um AVC. Olha lá o paciente, operou hoje, ontem e tá tendo um AVC. Como? Ele tá contraindo a mão. Opa, tem que pensar que isso muitas vezes é bilateral. E esse sinal, essa tetania, é o sinal mais comum da hipocalcemia. Tanto que os dois sinais clínicos que são testados para hipocalcemia mostram isso, mostram a tetania. Um deles é o sinal de Trousseau, onde você coloca um manguito de pressão no braço, insufla e rapidamente a pessoa faz uma flexão do membro. E o sinal de Chivostek, que são parestesias, a percussão do trajeto do nervo facial. Então, os dois sinais clínicos de hipocalcemia, eles merecem ser sempre testados e, quando presentes, eu preciso do tratamento, que é a reposição de gluconato de cálcio, que é a forma que a gente tem endovenosa do cálcio. Então, eu coloco o gluconato de cálcio, eu posso fazer ele de 3 a 5 minutos, a infusão tem que ser lenta, uma ampola de gluconato de cálcio a 10%, diluído num soro fisiológico de 100 ml, e eu tenho que fazer isso até não ter mais os sinais de tetania. Pode fazer até 10 ampolas por dia, é bastante cálcio. Tem que ficar também muito atento a medicamentos que possam dar hipocalcemia, como por exemplo, aminoglicosídeo, noradrenalina, furosemida, bloqueador neuromuscular, heparina, tudo isso pode cursar com hipocalcemia. Então merece muito destaque, a gente está ligado, a hipocalcemia é muito mais comum
do que a hipercalcemia. E merece tratamento sim, quando é sintomática. Quando é sintomática, merece tratamento imediato, a gente tem que ficar atento, muitas vezes até em regime de UTI, porque a tetania pode sim comprometer demais o nosso paciente. E é um perigo na enfermaria, porque todo mundo vai achar que o teu paciente está tendo um AVC e muitas vezes é uma hipocalcemia que merece ser tratada adequadamente. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque sempre que eu tenho hipocalcemia, eu associo com distúrbios do magnésio. Então, é muito comum a associação dos dois distúrbios virem associadas. E é muito comum também no paciente etilista, de longa data, que venha com todos os distúrbios presentes, muitas vezes por inanição, por falta de deficiência nutricional, por falta de alimentação. O cara só bebe e não come adequadamente, então todos esses cátions que são comuns no organismo, esses eletrólitos, eles ficam todos baixos. Isso é muito comum e a reposição ela voga a tratar isso adequadamente. Em relação ao magnésio, que foi uma das perguntas que nos fizeram, e aqui eu vou responder, o distúrbio do magnésio de hipermagnesemia geralmente está associado a distúrbio erro iatrogênico. Eu aumentar o meu magnésio é dar magnésio de forma iatrogênica. Dei muito magnésio para a pessoa, ficou hipermagnesemêmica. Isso daí é uma coisa que existe, era comum antes, tinha um trabalho que mostrava que o magnésio ele era benéfico nas hemorragias subaracnoides. Então, aqui, por exemplo, a gente trabalhava aí com magnésio em níveis altos, a gente repunha magnésio. O magnésio é importante anticonvulsivante, ele é usado como indicação precisa na eclâmpsia, né? Usar o sulfato de magnésio na eclâmpsia, ele tem a sua indicação máxima, porque ele é um anticonvulsivante. Então ele é um estabilizador das membranas neuronais. Ele é muito importante nesse sentido, tá? E quando a gente tinha esse trabalho, a gente elevava muito o magnésio ficava realmente alto, muitas vezes causava hipermagnesemia, até a gente queria que isso acontecesse. Então tem a ver com infusão iatrogênica. Agora a hipomagnesemia, ela é muito comum nas pessoas que têm deficiências geralmente alimentares mesmo. Quando eu não ofereço, entendeu, o magnésio ao meu paciente. Vou pegar aqui minha colinha, porque tem colinha disso, né, galera? Não tem como, entendeu? É coisa, é muito mesmo, não tem jeito, entendeu? Vou só pegar minha cola aqui onde tá. Já me perdi aqui, isso daí. E geralmente pelo aporte, existem outras condições aqui que merecem destaque do magnésio, que é gravidez, doença de Crohn, então doenças associadas ao hábito intestinal. Eu também tenho transfusão maciça, isso pode diminuir tanto o cálcio quanto o magnésio, tomar bastante cuidado com isso. A hipermagnesemia ela pode ter relação com hipotireoidismo e com o uso de lítio. Então, eu tenho que tomar bastante também atenção a essas duas condições aí, tá? O magnésio, isso a gente não vê muito. Quando eu preciso suplementar magnésio, geralmente a gente faz em infusão endovenosa também. Eu pego a ampola de sulfato de magnésio a 50% e aí eu reponho. Dilui para 100 em 250 ml e aí você pode fazer uma ampola ao dia. A reposição geralmente ela é feita de forma lenta, gradativa, até que você atinja o nível de magnésio esperado. Em relação ao fósforo, o fósforo ele é o principal tampão dos mecanismos intracelulares e fósforo tem a ver com a ingesta proteica. Então assim, a hipofosfatemia, que é o que merece destaque, geralmente é grave quando o fósforo é menor do que 1, né? E isso normalmente está associado a um aporte insuficiente de proteína. Mas também merece destaque quando eu uso antiácidos com alumínio, porque os antiácidos onde eu tenho alumínio, hidróxido de alumínio oral para combater a acidez, muitas vezes faz cair o meu fósforo. E também na questão de neoplasias, gravidez e alcoolismo, eu posso ter uma diminuição do fósforo. Então merece destaque também.
E aí a reposição de fósforo, ela também é feita. Normalmente como? Com um suporte nutricional adequado, entendeu? Eu tenho que aumentar a minha ingesta proteica desse paciente. Beleza? Eram essas duas questões que já haviam me perguntado e que mereciam destaque também. Então, voltando ao nosso quadro clínico lá atrás, a nossa paciente de 76 anos que chegou num quadro confusional não era AVC. Não era nada de AVC, era um distúrbio hidroeletrolítico. Ela estava, na verdade, hipernatrêmica. E o que ela precisava? De reposição de água livre. Então, ela precisou de suplementação de água livre. E por que ela estava numa acidose metabólica? Pela deficiência de volume. Então, ela precisava, na verdade, ser hidratada. Quando ela foi hidratada, o distúrbio se corrigiu. A gente tem que ficar muito ligado com isso, entendeu? Porque este é o ponto-chave do tratamento. E isso confundiu o diagnóstico, fez com que a gente gastasse exames muitas vezes desnecessários, como foi a tomografia. É óbvio que serviu para os diagnósticos diferenciais, não vou entrar muito no mérito, mas na verdade vocês viram que a deficiência do sódio foi mandatória. Nas questões respiratórias, como eu falei lá no distúrbio ácido-base, aqui vale uma máxima, assim, toda vez que eu tenho acidose respiratória ou alcalose respiratória, eu tenho que ficar muito atento às condições de ventilação. E vale lembrar que o gás carbônico ele é muito mais difusível do que o oxigênio. Então, quando eu tenho um mecanismo de ventilação preservado, eu consigo extrair gás carbônico mais facilmente do meu pulmão. Então, todas as questões que forem de ordem respiratória é um tampão que é muito mais fácil, é rápido de eu manipular. O que em relação ao bicarbonato é muito mais lento. Então a gente chama de tampão rápido o sistema respiratório e tampão lento o metabólico. Então um metabólico eu demoro 2, 3 dias para adequar o nível de bicarbonato àquela minha condição de retenção de gás carbônico. Vocês podem perceber que muitas vezes o retentor crônico de CO2 é o cara que fumou a vida inteira. É quem destruiu o pulmão ao longo da vida. Isso fez com que ele, hoje, fosse um retentor de bicarbonato. Porque isso demorou tempo. Agora, nas questões respiratórias única e exclusiva, a alternativa que a gente tem na sala de emergência, ventilação mecânica. A não invasiva ajuda, é óbvio que ajuda, muitas vezes é muito útil em quadros de edema agudo de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica hoje é mandatório, mas nas outras condições todas, o que a gente precisa muitas vezes para correção do distúrbio ácido-base é ventilação. Então, o emergencista ele tem que estar muito habituado a isso e tem que fazer isso muitas vezes de forma prontamente para corrigir o distúrbio, garantindo a homeostase e assim a vida. Porque se eu não conseguir manter o meu pH equilibrado, as minhas reações metabólicas todas ficarão muito prejudicadas e, consequentemente, eu posso entrar em desequilíbrio e ser fatal ao meu organismo. Então, eu tenho que ter isso em mente. Distúrbios respiratórios, eu muitas vezes trato com ventilação mecânica. Beleza, galera? Acho que o que eu queria dizer para vocês era isso. É um assunto complexo, né? Eu peço desculpas se eu me excedi em algum ponto, nas coisas que muitas vezes eu não tinha muita fluência. Aquilo que vocês tiverem dúvidas eu vou ficar à disposição. É um assunto que a gente vai continuar estudando constantemente. E eu faço questão da galera aí me apontar todas as dúvidas e questionamentos para que a gente possa juntos aqui construir um link disso para que nós possamos aprender ainda mais sobre o tema, né? A gente tem que ficar muito ligado. Eu queria deixar aqui como resumo da aula 3 coisas básicas, assim, que é em relação ao distúrbio ácido-base, como eu falei, da questão da ventilação, não posso esquecer dos distúrbios ventilatórios de entubar o paciente se for o caso. Eu tenho que entender a equação do Anderson-Hasselbalch lá, ver quem que é o responsável por aquilo, entender que as condições relacionadas à sepse, à hipovolemia, à cetoacidose geralmente diminuem o meu volume intravascular e consequentemente são causas de acidose metabólica e isso vai ocasionar os outros distúrbios secundários.
eu tenho que pensar que as questões relacionadas à água têm distúrbio do sódio, as questões relacionadas ao potássio têm a ver com a questão renal e o cálcio com a metabolização e a transformação do osso propriamente dito. E tratar isso voga uma estrutura complexa de entender o que foi a causa para a correção do distúrbio. Não é uma fórmula de bolo, não é só ir lá e repor determinada coisa. Eu preciso entender isso de forma complexa, entender o todo, para saber aonde eu tenho que acertar a minha questão de tratamento. Beleza? Estão pedindo aula de ventilação futuramente. Eu faço sim, com o maior prazer, uma aula de ventilação. Esse assunto que aí eu posso falar com muito mais fluidez, porque é um assunto que eu domino muito mais do que distúrbio do ácido base, entendeu? Mas eu sou parceiro de todas as coisas. O que vocês quiserem de aula, podem falar, eu vou estudar e nós vamos estar aqui. Eu já tenho muitos anos fazendo isso, entendeu? Então, algumas coisas eu sei mais do que outras, entendeu? Mas não que eu não saiba, eu vou procurar saber, a gente vai estudar juntos, eu faço questão. Adoro isso. Esse é o meu prazer, isso é uma coisa que eu faço com o maior orgulho e eu penso em vocês, entendeu? Eu me coloco nessa condição, eu sei o tanto que isso é importante, eu sei o que a gente precisa saber disso para tratar bem o nosso paciente e, consequentemente, a gente impactar a saúde de todos. Beleza? É isso daí, galera. Um forte abraço, um beijão no coração para todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos que se dispuseram a ficar assistindo na quarta-feira à noite uma aula sobre ácido base, dada por um cirurgião, entendeu? Que está lá no dia a dia com vocês, na sala de emergência, procurando tratar o nosso paciente, porque isso existe. Esse caso que eu contei é um caso verdadeiro, existe todos os dias. Alguém que chega desidratado no pronto-socorro e a gente acha que é outra coisa. E isso tem a ver com a água, isso tem a ver com a função do rim, isso tem a ver com o distúrbio ventilatório. Beleza? Um beijão, muito obrigado. Até a próxima.